A primeira coisa que você tem que entender é que você não nasceu socialmente incapaz. Nós, humanos, somos uma espécie muito social. Tanto que você pode pegar, sei lá, um bebê e colocar ele numa sala cheia de pessoas. E com o tempo, ele ou ela irá aprender a falar somente observando, por observação. Se você apenas conversar e seguir suas atividades diárias, o bebê é capaz de aprender a língua apenas observando. Isso é porque o cérebro humano ele é extremamente bom em identificar padrões e regras quando se trata de interações sociais. E que basicamente essa é a linguagem, que se a gente refletir e pensar sobre, é sobre padrões e regras. Ou seja, não é que você nasceu socialmente incapaz. A razão pela qual as suas habilidades sociais não são tão boas é simplesmente porque você não deu tempo para o seu cérebro, tempo suficiente para o seu cérebro para observar interações, se tornar fluente em todos esses padrões e regras. Em resumo, só falta prática. E na maior parte não é realmente sua culpa. Porque se você pensar sobre isso, nos tempos modernos, a gente passa mais tempo atrás, de uma telinha, como você está me assistindo aqui, do que uns com os outros. E isso tem piorado cada vez mais de geração para geração. Eu não tive smartphone, um celular, até mais ou menos os meus 15 anos. Mas hoje em dia, a maior parte das crianças aí com 10 anos já tem um celular. E todos nós, a gente sabe que não é preciso muita habilidade ou prática para aceitar um pedido de amizade ou enviar uma mensagem para alguém. Podemos digitar, usar emojis para nos comunicar uns com os outros, mas é realmente muito diferente quando a gente conversa cara a cara, que tem uma interação na vida real. Quando você está enviando uma mensagem de texto, por exemplo, há centenas de pequenos componentes que não estão lá, centenas de pequenos padrões e regras que seu cérebro não é capaz de observar sobre a outra pessoa. Isso tem até na série Jovem Sheldon, não sei se você já assistiu, recomendo, é muito boa. E o que acontece? O Sheldon, ele não consegue explicar para a irmã dele o que acontece, numa série que ela gostaria que ele explicasse. O porquê disso? Porque ele é um ser diferente, não existia celular na época dele, nada disso. Mas ele não consegue entender esses padrões, essas regras das pessoas. E aí a Missy, que é a irmã dele, tem que explicar: Sheldon, se tá rolando uma música triste, provavelmente a pessoa tá triste. Se a pessoa tá com uma cara, uma feição mais para baixo, provavelmente ela tá triste. Enfim, ela foi explicando isso para ele e aí ele começou a identificar padrões e regras ali na série. Mais um exemplo que ela também fala são coisas como linguagem corporal, expressões faciais, tonalidade, velocidade, intensidade da fala, proximidade e contato visual que a gente não consegue ter através das telinhas aqui. Esses são todos componentes aos quais você tem que prestar atenção ao conversar com outra pessoa na vida real. Se você, claro, quiser fazer amigos, interagir, vender alguma coisa, fazer um network. Mas todos esses são fatores completamente ausentes quando você envia uma mensagem de texto ou mensagem, para alguém usando o celular. De certa forma, conversar com pessoas ao vivo, real, vamos dizer assim, é como uma linguagem totalmente diferente. Por isso, eu acredito que a pandemia foi muito preocupante para muitas crianças que perderam essa interação numa fase muito importante da vida. E a razão pela qual suas habilidades sociais não estão tão boas e que você não se sente confortável, se sente muito nervoso, nervosa ao conhecer pessoas, é que simplesmente você não deu tempo suficiente para aprender corretamente essa língua. E lembrando que para você aprender, você precisa ir para campo e você precisa praticar. Provavelmente você é fluente em mandar mensagem de textos, mas na vida real conversar com alguém já é um pouco mais difícil, Ou talvez realmente você seja uma pessoa mais tímida, introvertida e tá tudo bem. Mas o segredo para melhorar a conversa com pessoas ou aprender qualquer língua é simplesmente praticar mais, interagir com mais pessoas, dar ao seu cérebro mais oportunidades para observar e aprender os padrões e as regras únicas dessa língua. Agora você pode estar se perguntando: tá, Thaís, isso faz sentido e tudo mais, mas como que eu consigo mais prática? Existem várias formas que você consegue estar praticando isso no seu dia a dia.
falar com alguém na portaria do seu prédio, falar com alguém na rua, falar com alguém do mercado, né, o caixa do mercado, por exemplo, falar com alguém no elevador. Isso vai te dar mais segurança, principalmente com as pessoas que você não conhece. E aí tem um desafio que eu gostaria de te propor, que é o das 100 interações para melhorar as suas habilidades sociais. Basicamente, você tem um mês para interagir com 100 pessoas, não importa quão profundamente sejam essas interações. Você pode correr até uma pessoa e falar oi e vazar, ou você pode simplesmente ter uma interação no elevador, como eu falei, perguntar do tempo. E embora essas interações no nível superficial pareçam muito simples e bobas, e curtas também, eventualmente, quando eu testei isso, eu me vi transitando para conversas mais profundas. Isso realmente leva uma prática enorme para o seu cérebro. E o que eu quero mais te propor aqui é fazer uma gamificação com isso, ou seja, começar falando com alguém no caixa, no elevador, depois genuinamente perguntando, entrando em conversas maiores, né? Pode ser o tempo que seja, mas depois elogiar o sapato, se você gostou do sapato genuinamente, verdadeiramente, tá? Aqui, conversar sobre alguma outra coisa, perguntar um filme que a pessoa assistiu e gostou, enfim, fazer disso uma brincadeira para o seu cérebro, assim você vai se colocando à prova de fogo e vai sim tendo mais interações e falando para sua mente que tá tudo bem conversar com outras pessoas, que você não vai morrer. E por mais que eu indique muito que você assista vídeos aqui do canal principalmente, ou outros vídeos de como interagir com pessoas, mas é basicamente como andar de bicicleta. Você tem sim como pegar dicas, né? Parece ser úteis pegar dicas aqui na internet, como eu ando de bicicleta, como é a melhor maneira de subir na bicicleta com a minha altura, mas você só vai aprender pedalando e caindo. Colocando 2 rodinhas, tirando uma rodinha, depois a outra, depois caindo, e é na prática. E eventualmente você vai descobrir como na bicicleta se equilibrar corretamente. Isso é basicamente o que acontece quando você sai e começa a conversar com mais pessoas. Claro, você provavelmente terá algumas interações desajeitadas, meio estranhas, mas eventualmente você vai aprender padrões e regras da cultura e vai melhorando no processo. Você pode até, dessa vez eu vou prestar atenção na linguagem corporal, dessa vez eu vou prestar atenção na feição da pessoa, dessa vez eu vou tentar isso, eu vou testar aquilo. E você vai brincando ali nas interações. Lembrando que é para ser genuíno, né? Não é para ser uma pessoa babaca, pelo amor de Deus, mas e testando. Você pode até colocar ali pequenos prêmios para você conforme você for atingindo de 10 em 10 pessoas. Você também vai aprender que é engraçado o que não é apropriado e com o tempo você vai aprender a falar com uma finese, vamos dizer assim, né? Você vai aprender a equilibrar. Então, apenas saia e comece a conversar com mais pessoas. Esse é o segredo. Uma dica de livro, se você ainda não leu, é o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lembre-se que é importante você ler, mas o segredo é se jogar e andar de bicicleta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, me ajuda muito. Deixe o like aqui também. Bora fazer tempo para o que importa na nossa vida, que você tenha uma boa jornada, que você conheça pessoas incríveis e que você consiga, assim, não ter medo de falar com pessoas na rua, seja onde for, e que você faça vários amigos aí na sua jornada. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar do vídeo que eu coloquei aqui na tela, é muito interessante. E se você tiver alguma pergunta sobre o vídeo, é só deixar aqui nos comentários também. Eu te vejo no próximo vídeo.